sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. É mais um episódio, chegamos ao 10º episódio desse podcast que está revolucionando o mundo crente. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, a minha amiga Kelly Goldoni. Mas antes de apresentar... Ele gosta, vamos lá. Antes de apresentar... Gente, é muito importante que vocês se inscrevam no canal. A gente tava falando ali no backstage, falando, cara, a gente não tá pedindo isso. Então, assim, ajuda o irmãozinho, ajuda a gente aqui, a gente crescer, a se tornar relevante no YouTube, enfim. É muito importante que você nos ajude a levar essa mensagem além. Então, quando você curte, compartilha, segue no canal, você está sinalizando para as redes sociais que você gostou. Então, ele pode mostrar a gente para outras pessoas. Exatamente. Então, se inscreve aí, aperta o sininho aí para você receber as notificações que toda semana, quarta-feira, 8 horas da noite, tem um episódio novo no canal e tenho dito. É isso. E aí, vamos falar... Antes de apresentar, vamos falar dos nossos patrocinadores. Boa, boa. Vamos falar daqueles nossos amigos patrocinadores que nos ajudam a levar essa mensagem além. E se você quiser fazer parte desse time de patrocinadores, faça contato com a gente nas redes sociais, que vai ser um prazer caminhar junto contigo. E apresentar a tua empresa aqui a nível nacional. Com certeza, até internacional, viu? Opa, profetiza aí. A gente está profetizando aqui. Vamos que vamos. Então, nosso primeiro patrocinador, a Texis Soluções de Energia. A Texis é uma empresa especializada em venda e manutenção de no-breaks e trabalha para empresas que não podem parar por falta de energia. Então, se você tem qualquer tipo de problema de energia e precisa de no-breaks, manutenção, conta com a Texis. E falando de energia, vamos falar do outro patrocinador, que é Ita Implante Odontologia Moderna, uma clínica voltada para reabilitação oral. Se você quer dar aquele up no visual, deixar os dentes clarinhos, branquinhos, é uma clínica voltada para reabilitação. Facetas, lentes, implantes, próteses de todos os tipos. Vem com a gente, vamos dar aquele up nesse visual em 2024. Legal, legal. E eu quero falar da minha amiga aqui que chegou com a gente. Seja bem-vinda, Kelly, aqui no Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. É um prazer demais ter você aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast. É uma honra estar com vocês. Legal. A Kelly, que ela é especialista em marketing. Tem tudo a ver com o nosso tema. Sim. Por isso que ela está aqui. Tudo a ver com o nosso tema. E é uma especialista em marketing que eu gosto muito de falar que, assim, num tempo de marketing, num tempo onde marketing tudo é digital, ela vem, né, trazendo algo superior a isso tudo. É óbvio, ela também trabalha com marketing digital, com marketing tradicional, né? Não sei se é assim que se fala, mas ela é especialista em experiência do usuário, encantamento, ela adora esse tema. É um tema muito relevante nos dias de hoje, até para você fidelizar o seu cliente, você precisa criar uma atmosfera ou gerar experiências que vão causar aquele uau, aquele efeito uau que a gente gosta de falar. E por isso que você está aqui. E qual é o nome do episódio de hoje, Felipe? Qual o tema de hoje, Érica? Boa! Como fazer qualquer cliente se apaixonar por você e, hoje vai ser forte, hein? É isso, é isso. Fala um pouco de você, Kelly. Fala pra gente aí, pros telespectadores conhecerem você. Conta um pouco da tua história aí, pra gente começar o bate-papo. Então, a Kelly tem 50 anos, né? Eu estou no mercado há quase 20 anos. Legal. Durante 15 anos tive uma agência de comunicação atendendo todos os nichos do mercado. E na época da pandemia eu comecei a ser procurada pela área de saúde. Legal. E durante esse processo, mais ou menos de uns 7 meses, a gente entendeu, né? E por direcionamento mesmo de Deus, né? Que deveria abrir um braço de CNPJ voltado para a área de saúde, né? Olha aí, vamos conversar nos backstage, nos bastidores vamos conversar. Me interessa. Então, comecei a atender grandes hospitais, né? Sou jornalista com especialização em marketing, né? Fazendo uma pós-graduação agora em gestão em saúde, buscando me especializar cada vez mais dentro da área de saúde. Mas vim cumprindo essa trajetória e decidi abrir um braço de CNPJ da área de saúde, mas assistindo um culto do pastor Felipe, eu entendi que era para acabar com tudo. Que é isso? Como assim? Tá começando a falar da empresa que tá crescendo e como assim? Deus falou, assim te diz o Senhor, para acabar com tudo. Vamos esclarecer com isso. Tudo, vamos... Kelly. Acaba com tudo e siga apenas com a área de saúde.
E eu, sexta-feira, dei tchau para os meus colaboradores, Desse abrindo jeito. um CNPJ na área de saúde. Na segunda-feira, quando voltamos, informando a eles que a gente iria acabar com a Goldoni Comunicação, fazer o distrato de todos os contratos que existiam que não eram da área de saúde Isso é muito e pesado, reiniciar isso é muito forte, cara. apenas com a área de saúde. Então, nós, durante 2 meses aí, nós preparamos os clientes para outras agências, né? E Ou seja, fizemos você o não distrato. abandonou os clientes que você tinha. Não. Ou seja, ó, mudou aqui a cultura, agora... O foco da empresa, O foco né? da empresa não é mais esse, mas olha só, fica tranquilo que a gente vai te direcionar para quem vai resolver o seu problema. Isso. Que, assim como você nos contratou, a gente vai... Exatamente. Muito, E foi o muito que a gente legal fez. isso, A Kelly é cara. uma das poucas pessoas que eu conheço que demitiram clientes, assim, de verdade, É. sabe? Nós aham, fizemos distrato. Mais de 40 clientes. Uau, olha isso, cara. Isso, Rapaz, você já isso é demitiu co- o seu cliente? Fala pra gente aí, isso é escreve nos corajoso, comentários aí. Isso é coisa de gente corajosa, É sabe? verdade. Ou Navegar gente muito por nós. convicta. Isso, isso não tem que ter muita coragem. convicção. Eu acho que, na verdade, é acreditar naquilo que Sim, Deus está te sim, direcionando, exatamente, né? convicção. E assim, em nenhum momento eu tive medo, mas eu recebi muitas críticas, Exato, né? sim. E, inclusive, assim, Eu perdi acredito que amigos, sim. clientes, porque atender clientes durante 9 anos, 10 anos, existe uma relação Existe, de amizade. existe. Aham. Então, assim, perdi muitos amigos, mas segui o direcionamento que realmente foi me dado. Isso E- tem 3 anos. Não, vai fazer 2 anos. 2 anos. Vai fazer 2 E, anos. e você, Kelly, olhando pra trás, do ponto de quando você decidiu isso pra hoje, foi assertivo? Foi a melhor Com decisão que você certeza. teve? Eu reiniciei, Eric, né? Isso. Com 2 clientes. Cara, sair de 40 Eu... pra 2. 2 Olha clientes. Eu tinha 35 funcionários, eu fiquei com 15. Foi uma demissão em massa Uau. de cliente Sim, e deu de uma funcionário, uma né? enxugada Uma enxugada. Mas na eu folha. te digo Total. que hoje eu tenho mais clientes do que na época que eu tinha a Cara. Goldoni Comunicação. Ou seja, 15 anos, em 1 ano e meio, eu refiz isso. E cliente, não sei se você pode abrir, mas financeiramente falando, você saiu de 40 clientes, né, que tinha ali um faturamento Sim. X por mês, e passou, aí você, obviamente, você reiniciou com 2, e agora você já está com mais. Financeiramente falando, foi muito melhor? Muito. Muito maior, muito melhor. E a gente consegue fazer projeção. Hoje a empresa tem uma outra estruturação. Nós somos setorizados, apesar de ser uma agência totalmente digital, mas a gente fez investimento em ferramentas, né? Então, hoje eu tenho funcionários em Portugal, em outros Olha, que estados, legal. e a gente consegue atender de forma assertiva todos os clientes, do pequeno ao médio ao grande. Kelly, por que área de saúde? Por quê? Vou contar para vocês. Por que área de saúde? Porque, na verdade, Quando você fala área de foi uma saúde, são o demanda. quê? São médicos, dentistas? clínicas, hospitais, Uhum. dentistas, psicólogos, ou seja, a área de saúde de uma forma geral. Na verdade, lá na época do vestibular, que agora é Enem, né? Sim, é verdade. Todo mundo que passou pelo Pois vestibular. Vestibular. Eu tinha muita vontade de fazer medicina, então eu tentei 3 ou 4 Olha. vezes para medicina e não passei. Né? Então, aquele desejo ficou aqui contido, né? Então, quando eu tive a oportunidade, na verdade, me abriu a oportunidade de atender a área de saúde de forma assertiva e apenas a área de saúde, aí eu me realizei. Mas vou contar até uma história para vocês, Conta, na verdade. aqui o podcast para falar de histórias, porque as histórias conectam. Olha, e é isso aí. então, e aí, quando veio a oportunidade dentro da pandemia, a pandemia foi ruim para muita gente, Sim, né? sim, Mas deu a oportunidade de crescimento para muita gente também, Também, né? uhum. A gente tem que entender o momento da gente se reciclar e aproveitar as oportunidades. Eu tive uma brecha e eu aproveitei a oportunidade. E ali eu me inseri, né? Dentro da área de saúde. Foi o E timing isso, ali perfeito, né? Então, assim, dentro da pandemia, eu cresci muito, porque o trabalho realizado para 2 grandes hospitais me trouxeram os médicos desses Virou hospitais. Você referência, começou no né? macro e aí foi indo pro Exato. micro. E adoro atender o macro. Adoro gerenciar crise, Uhum, né? Então, uhum. esse, assim, é o meu foco, né? Gerenciar aquele problemão que acontece. E dentro da Covid, nós tivemos muitos problemas, né? Então, Acredito. isso
foi um diferencial. Então, eu digo muito desses diferenciais, né? Então, segui para a área de saúde, mas não contente, você ainda não sabe, Felipe. Essa eu quero saber, então. Mas o meu coração gritou ainda há pouco, algumas semanas atrás, e eu me inscrevi no vestibular de medicina. Olha! Primeira Essa é mão nova, aqui, ó. Furo de notícia! Verdade, vocês são os primeiros a saber, Olha tá? aí! Fora minha família, lógico, Privilegiado. né? Olha aí, agora explanou. Agora explanou. Agora é público. Exato. Agora é público. Mas eu acho que isso é muito importante, né? E eu acho que fica como dica para as pessoas que querem empreender, porque não é uma faculdade. O fato é você ter na veia algo que te leve a conquistar algo a mais. Não é porque eu tenho 50 anos que eu não posso, né? E eu escutei uma frase de uma jovem que falou assim: Kelly, você vai chegar aos 55 com a faculdade ou sem a faculdade? Sim, formada vai em chegar de médica ou qualquer não. jeito, A não sim. ser que tenha aí algum problema no percurso. Então, por que não tentar? Né? Caramba. Então eu decidi tentar, né? Porque é um sonho meu e eu acho que eu tenho muito a contribuir, além da comunicação, que minha empresa está toda estruturada, eu tenho meus gestores dentro da área de saúde, quem Ou sabe seja, com uma doutora Kelly. Isso aí. Olha, Então, isso é muito ou seja, legal. profissionalmente você está satisfeita. Muito. É, E aí Nada, você está realizada. E aí você, assim, por que não? Por que não? Vou realizar um sonho que eu tive lá atrás e Verdade. a vida foi me levando para um caminho e tá convergindo para isso aí hoje. Verdade. E aí, domingo, dia 18, estou fazendo o meu vestibular para a Faculdade de Vassouras. Olha aí! Que legal. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente, assim, com 50 anos, a gente acha assim, acabou, né? É. Não, mas eu acho que é uma forma de impulsionar até os mais jovens, Sim, né? sim. Dizer para eles, sempre é possível, né? E o empreender não é só o empreender em algo que seja só seu, não, empreender em algo que seja o seu sonho, né? Que vá realizar os teus desejos, né? E em contribuir na vida de alguém. E é muito isso, sabe? E isso que você está falando é tão legal que, na verdade, nos nossos tempos atuais, a gente tem muito isso, né? O camarada sai da escola, tem que escolher uma universidade, tem que dar um jeito na vida, né? Exato. Trilhar o caminho normal. E é o que a Kelly está falando, com 50 anos a vida não acabou, né? Não, tá na começando. metade. Tá na metade, gente. Tá na metade do exatamente. caminho. Você está falando isso, é legal. Eu lembrei agora que tive memória do... O meu pai viveu isso. Meu pai viveu exatamente o que você está vivendo. Meu pai, né, enfim, fundou a empresa quando muito novo, né? E a empresa prosperou, trilhou o caminho. Faz o que se propõe a fazer na sociedade hoje. A empresa hoje é bem sucedida no nosso mercado. E ele não satisfeito... Assim, cara, eu vou para a faculdade. Porque meu pai não era um cara de faculdade, era um cara prático. Tinha curso técnico, né? Pra você ter noção, meu pai era um cara que, no mercado, no nosso mercado, meu pai é referência tecnicamente em tudo que se faz. Ou seja, cara, 90% das empresas que existem no mercado, um dos profissionais passaram pela nossa empresa, foram alunos do meu pai. Olha aí. E ele não era um cara que tinha formação universitária, era um cara de formação técnica. Cara, ele fez 50 anos, acho que foi exatamente com 50 anos, ele disse, cara, eu vou para a faculdade. E ele foi, se formou, foi lá, botou a beca de novo. De novo não, botou a beca que ele não tinha botado, né? E assim, se realizou realmente. Cara, depois ele nunca mais parou, porque até hoje ele é universitário, assim. Ele já fez, acho que 60, 61. Gostou, foi mordido pelo bichinho. E uma coisa gostou legal disso que a Kelly falou e que eu vejo no meu pai também, porque isso vai muito além e acho que tem muito a ver com aquela coisa assim, né? Você não era algo, você não é dentista, você não é publicitário, jornalista. Na verdade, você pode exercer, né, funções na sociedade em geral, né? Em breve poderemos ter a doutora Kelly, por que não? Exatamente. Né? Isso aí. Isso é muito contribuindo E isso conecta muito de uma outra forma. Isso conecta muito com o que ela estava falando. Eu perguntei, né, por que saúde, né? E ela contou a história, né, de que sempre, né, sonhou com isso, quis isso lá atrás, né? E acabou que você trilhou, né, o universo da saúde, né? Agora, na tua agência antes, Kelly, aí na Goldoni, né? Goldoni Comunicação. Goldoni Comunicação. Você já atendia clientes que eram da área de saúde? Não. Não atendia? Não. Caramba. Não atendia. Eu comecei a atender 2 hospitais no finalzinho da Goldoni. Né? E aí, Pivotou é ali que total. despertou, então, E ali que despertou, esse interesse. ali que foi o direcionamento mesmo. Mas E aí você falou assim, especificamente, num culto do pastor Felipe, no domingo, eu entendi que ele estava falando, acaba e segue esse caminho. Então, eu mas acho é que era porque uma você preparação, já né? estava com esse sentimento, porque você conseguiu 2 clientes novos. Sim. Que não tinha a ver com os outros. Sim. E você falou assim, aí isso associou aquela tua vontade de fazer medicina lá atrás. Tudo foi convergindo e aí você teve esse Na verdade, esse assim, start. eu não esperei, nunca imaginei que eu fosse ainda
buscar fazer medicina, né? Não, Porque, tudo bem, né? mas isso Porque a é gente- todo um passo a passo. Mas eu acho que Deus vai direcionando, Vai vai direcionando, mostrando o sim. que Ele deseja pra Sim, gente. Que você fechou as portas para outras áreas, iniciou um novo processo só para a área de saúde e as coisas vão... Vão a convergindo, palavra vai sendo... É. Qual é a palavra? Ela vai sendo mostrada Mostrada. ali progressivamente. Vai Verdade. sendo revelada progressivamente. E é isso aí. E eu acho que é isso que está acontecendo, né? Eu fui fazer uma pós-graduação em gestão em saúde, eu fui buscar o melhor. Uhum. Eu fui fazer no Einstein, em São Paulo, né? Uau, Estou me Einstein. formando agora, em março. E até a gente falando ainda há pouco, em março eu tenho que ir para São Paulo exatamente para fazer a visita técnica, apresentar o meu TCC. Uhum. E isso tudo eu acho que foi, sabe, mexendo com o meu Foi coração. foi gerando. né? Uhum. Eu falei, agora, de fato, assim, eu senti um pouquinho de vergonha, sabe? Eu falei, Vergonha, gente, Kelly? vergonha. A gente sente lá no nosso íntimo, e assim, É legal a gente você tem falar que dizer, sobre isso. né? Sim, sim, Vergonha porque- assim, puxa, 50 anos, eu vou fazer faculdade de medicina agora, e a gente pensa, né? Aham. O que as pessoas vão pensar? Mas a gente não tá nem aí É, porque as pessoas vão exatamente. pensar. Isso aí. O que importa, o que eu vou fazer para contribuir para essa sociedade, né? Porque eu tenho muito a contribuir. Sim. Agora, a gente tem que ter os pés no chão, Sim, né? sim. Quando eu tinha vontade lá atrás, quando eu tinha meus 19 anos, eu queria fazer neurocirurgia. Eu Uhum. sei que hoje eu não tenho como fazer uma especialização em neurocirurgia, porque depende de uma mão firme, né? E aí, nos 50 anos, ela já treme um pouquinho. Ah, legal, né? legal. Isso aí, então, a isso gente aí. tem que ter consciência disso. uhum. Então, Legal assim, isso. mas vai ser encaminhado. Primeiro são os 6 anos, depois a gente Isso. pensa na especialização, Isso, e vai acontecendo a palavra vai sendo conforme tem revelada acontecido. Sim, sim. né? ano por ano. Mas eu Pois queria é. conectar 2 pontos aqui. Falando de saúde e falando o que a Goldoni Comunicação fazia antes. Que a gente começou falando de como fazer qualquer cliente se apaixonar. Isso. E Esse é o isso- tema central. E isso tem tudo a ver com a experiência do cliente, tem tudo a ver com, até com o encantamento do cliente. Isso tá muito na moda, né? Experiência, encantamento. Mas isso, embora esteja na moda, como frase, palavra, mas isso Mas já é faz algo. parte. Não, mas isso já é algo que acontece até quando não estava na moda. E aí esse era o ponto que eu queria trazer aqui. Fazer esse ela Goldoni, ok? E fazer o ela agora. Agora, como chama? Agora é médico. Que é quase que a escrita médico, realmente. Só né? não tem o I. Médico. Médico. Ou Medicio. Não, médico, né? mas agora eu queria falar especificamente dessa parte de encantamento. Você que é uma pessoa que é especialista em marketing. Você que traz... Eu gosto da Kelly porque ela, na verdade, ela tem uma pegada de marketing, né? Por ser especialista em marketing. Mas Jornalista. ela tem uma visão marketing. muito ampla por ser especialista... jornalista também, né? Sim, Jornalista sim. tem isso, né? Olha, não só ali, vamos divulgar alguma coisa, porque o marketing sempre está falando em aparecer de alguma só forma. mostrar. De qualquer maneira. Ela exatamente, você tocou no ponto. Ela, eu não sei se talvez por ser especialista em jornalismo, você também já trabalhou com imprensa ou algo assim, não é isso? Sim, dentro da minha agência especificamente, a gente, em serviços, nós temos diversas frentes, né? Uma delas é a assessoria de imprensa. Sim. A assessoria de imprensa é o trabalho jornalístico, onde a gente pega todo o conteúdo do nosso cliente, transforma em release, que é um texto jornalístico, e Legal. apresenta para a imprensa, para os jornais, para as revistas, para as rádios, TVs, e dá poder de voz. Então, Legal. a gente diz que é um vendedor de pauta. A gente transforma aquele texto, É isso. apresenta para a imprensa compra, né? Não, aquele material é importante para o público que lê. E aí ela decide falar sobre aquele tema que você enviou para eles. E aí você vai construindo a autoridade do seu cliente. E ele acaba se tornando fonte para outras matérias, né? E com isso a gente tem uma jornada maravilhosa com os nossos clientes, inclusive uma psicanalista que hoje ela é bambambam, ela é referência para o IG, para o Portal Terra, para o Globo, para diversas frentes de comunicação, por conta do trabalho que é realizado com ela, né? Uau. Então, a gente vai apresentando, e isso é muito importante. Eu chego a dizer, tá? E o colega ali que é do marketing, que me perdoe, mas que o trabalho de assessoria de imprensa, ele é mais importante do que a publicidade. Porque a publicidade, você compra qualquer espaço e Certo. você diz aquilo que você quer. Na assessoria de imprensa, não. Você conquista um espaço que é dito
pelo jornalista. Então, ele pega aquilo que você falou e traduz de forma que o leitor dele compreenda. Então, você está ali nas entrelinhas de uma matéria. Passando pelo filtro Pois para é. chegar mais... Você está ali mais nas entrelinhas assertivo. da matéria. Então, se tem uma chamada interessante para o público e você está ali sendo falado, ou então dando a sua opinião como fonte, é totalmente diferente do que um espaço comprado no jornal, na revista, na TV, dizendo que o seu produto é melhor. Entendeu? Porque Entendi. é você quem diz. O importante é quem diz sobre. Sim, perfeito. Entendeu? E esse é o ponto que eu acho fantástico da abordagem da Kelly, porque como eu não sou cliente da Kelly, ela não me aceitou como cliente, né? Até porque eu não sou da área médica, né? Mas eu já fiz esse apelo algumas vezes, assim, pela forma como ela traz, e aí você acabou de ouvir isso aqui, né? Eu tento até que tomar cuidado aqui no podcast, senão eu fico só calado aqui ouvindo ela, porque eu acho fantástico. Porque essa forma como ela aborda, né, o marketing para os clientes, isso eu acho fantástico, porque vai além do me mostra aí, deixa eu aparecer, né? E aí ela começa a abordar em como aparecer. Ou então, qual a melhor forma para que você apareça. E aí ou você quais são os melhores espaços para que você apareça. E aí, para isso, você precisa entender quem é seu cliente. Exatamente. E, na verdade, eu acho que é muito Existe algum interessante. método prático para você fazer com que o seu cliente se apaixone por você, ou o seu cliente, no caso, o hospital ou o médico, faça ele ser uma referência ou ele se encantar por... Existe algum método prático? Não existe ou não? método. Eu acho que a gente tem que ser a gente, né? Descobrir, assim, qual Existe é um a passo sua a passo, essência, sim? Existe né? alguma que você vai trabalhando ali para entender, Então, para conhecer? especificamente lá na agência, né? Eu falo muito de jornada do paciente, que serve muito para a jornada do cliente. Legal, né? legal. Lá A jornada do cliente está muito batido, né? Jornada do cliente. Sim. Isso Pois aí. é. O Mas que existe mesmo uma acontece? jornada? É uma jornada. É o pré, é o durante e o pós. Tem gente que vai no pré e no durante. Esquece o E o pós. pós? E o pós é a finalização, é a cereja do bolo. E a gente tem que estar muito atento a isso, né? Então, lá na agência especificamente, não tem essa de chegar assim, um cliente, eu queria saber quanto é um orçamento para mídias, para assessoria de imprensa. Não existe isso. O nosso comercial, ele aborda o cliente, ou então ele recebe o cliente e ele tem que passar 15 minutos comigo, numa reunião online. E ali eu vou escutar. Eu vou fazer escuta ativa para poder saber quais são as dores dele. Eu tenho que entender qual é a dor dele dentro da comunicação e do marketing. Assim como você, Sim, dentista... a gente gravou um episódio falando exatamente de vendas. Exato. E Sobre ouvir, né? E sobre ouvir. É a escuta ativa. Você entender ali total. qual é a situação dele, qual é o problema, o que aquilo vai... Exatamente. Se não resolver, o que vai acontecer, e você vem com a solução. Exatamente. Sabe uma coisa que eu percebo nisso? A gente falou no outro episódio, está falando aqui, tocando nesse ponto de novo, né? Já que ele falou muito ativamente nisso, que é sobre ter escuta ativa. E a gente pode perceber que isso é inerente do ser humano, né, Sim. cara? Qualquer ser humano quer ser ouvido de alguma forma. E quando ele tem um Por problema... isso temos uma dor- dois ouvidos e uma boca. Ainda mais quando ele tem um problema, uma situação que ele quer resolver, ele quer ser ouvido. E pode ser que a solução dele, aquele que é especialista, já tenha a solução até pronta, de alguma forma. Mas Ou então, o pouco que ele falar. falou, mas ele precisa falar, ele precisa ser ouvido de alguma forma. Então, uma das coisas que ela se posiciona, como ela falou aqui agora, né, que eu percebo isso, ela para ouvir o camarada. Deixa eu ouvir, me conta aí o que está acontecendo. E aí você vai mapeando ele, né? E, na verdade, quando você escuta, você entende a dor dele, mas entende até quanto ele está disposto a investir naquilo. Sim, sim, importante. O quanto aquilo é realmente relevante e importante para ele. E aí, a partir daí que eu monto uma proposta para ele personalizada. Entendeu? Então, eu escutei, então eu trago ele para a agência e, a partir dali, a minha equipe, ela tem que estar pronta para escutá-lo uma vez por mês, ativamente, para saber como é que foi o mês e o que ele espera do próximo mês. Né? Expectativas. Pois é. Então, assim, e isso é o que vai gerar a renovação de contrato. Você tem que deixar realmente o seu cliente feliz. O que eu digo, assim, quando eu paro para falar da jornada, e eu falo muito da jornada do paciente para os médicos, porque os médicos, às vezes, os médicos, as clínicas, os hospitais, as pessoas, se a gente parar para analisar de uma forma geral, acha que, na verdade, é só fazer um trabalho bonito dentro das mídias sociais.
Né? E na E realidade, aí o no cliente dia a vai dia- chegar. E não é isso. Não adianta. O seu online tem que estar totalmente conectado com o seu seu offline. offline, total. Não adianta você fazer um trabalho bonito na internet E e chegar- chegar lá. É outra coisa. A sua secretária não atende bem, Direito. não tem um sorriso, Ah. o seu consultório Uau, é não isso está mesmo. arrumado. Não tá cheiroso, não tem uma música ambiente. Não tem A um gente falou sobre cafezinho, isso, sim, sim. entendeu? verdade. E aí, dependendo disso, o que vai acontecer? E até mesmo para marcar uma consulta ou falar com o seu escritório ou com sua loja, se você tem ali um link onde direciona para o seu WhatsApp, que nós chamamos de CTA, sim, né? Sim. Se a pessoa manda uma mensagem, mas Ninguém você não responde. responde, Não responde, não adianta. só vai responder 2, 3 dias É, depois, não. ou então coloca uma mensagem automática, tirando a humanização do atendimento, você perdeu o cliente. Eu digo muito assim lá na agência, com o mesmo dedinho que a pessoa te achou, ela vira pro lado e vai Ela no... arrasta. E pro vai no próximo. próximo. Pode ser que o próximo não seja nem tão bom quanto você, mas, Mas tá atendeu disponível. rápido e Mas está é, disponível. Tá disponível. Entendeu? Tem uma fórmula que eu gosto de falar. Para você atingir o resultado é a soma, na verdade é a subtração. A experiência menos a expectativa gera o resultado. Sim. Porque se você tem uma experiência maravilhosa, porque outra vez, eu marquei a consulta porque eu queria lá marcar, não sei o quê, você automaticamente já gerou uma expectativa. Porque você tem um problema, você quer resolver aquele problema. E aí você chega no ambiente, tem aquela experiência, chega tudo Sim. bonitinho, a secretária te atende bem, e aí dá um cafezinho, tá tudo bem, escreve aqui, dá uma musiquinha ambiente, um cheirinho, tudo isso vai conectando, porque pessoas são visuais, auditivas ou sinestésicas. Sim. Então você não sabe quem vai entrar ali. E aí você tem que mapear o teu ambiente para atingir essas pessoas. Então ela já chegou ali, já gerou uma experiência lá em cima. E a expectativa dela nem era tão alta assim, de 0 a 10 ali. A expectativa dela era 6, 7, mas a experiência dela foi 10. Então o resultado é positivo. Mas ao contrário também acontece. Sim. Você criou uma expectativa, não, porque você fez aquele marketing maravilhoso, aquele criativo e tal. Caraca, o doutor, não sei o que, aquela clínica que chegou lá. É isso que eu ia falar. Isso às vezes é até um problema, né? Tem um problema, porque você O cara- gera aquela expectativa Propaganda lá enganosa. em cima. Propaganda enganosa, né? Você gerou aquela expectativa, o cara tá com a expectativa 10. A experiência é 7, menos 3. O resultado é negativo. Aquelas fotos maravilhosas no anúncio, né? Exatamente. Super tratadas, as pessoas super... Aquela cafeteria, eu vi um episódio em algum outro lugar esses dias, falava assim, cara, eu vi um anúncio, uma cafeteria top, linda, com os cafés e tal, eu vou lá. E eu cheguei lá e tomei café com energia, como é que é? Café com energia negativa, porque eu cheguei lá, não tinha um sorriso, as atendentes super baixo astral, assim, tipo, Já me era. atendendo, tudo Negativou. E aí a cereja do bolo tava murchinha, né? Porque, na verdade, até Tava mesmo murchinha, no ué. consultório médico, se for toda a experiência até o médico positiva, mas chegar no médico, Também. o médico ser frio, não te olhar no rosto. sim. E assim, a gente entra... Você trabalha nisso tudo. Nisso tudo. Do Que início ao adianta? fim. Eu te atender e eu tenho um computador aqui na frente que eu tenho que olhar por cima para você. Uau, Eu não consigo. Linguagem não verbal, a gente falou Pois sobre é. isso. Hoje em dia, a gente já tem médicos que nem atendem mais na mesa de consultório. Eles têm um divã, um sofá, e eles viram sentam pra conversar? e sentam para conversar. Cara, isso é legal, hein? Isso é Olha Que legal. aí, não olha a ideia atendem aí. mais, Sim. nem mais com a roupa, o jaleco branco. Não, jaleco É branco de já igual- parei faz tempo. É de igual para É, igual, sim, faz sentido, entendeu? faz Pra sentido. pessoa se sentir confortável. Tem gente que aumenta a pressão só com jaleco branco. Tem. Não é isso? Aumenta Tem, a pressão. tem. A pressão arterial se mesmo, sente, se sente. sei lá, intimidado, Porque eu digo alguma coisa muito assim. assim, por exemplo, na minha área de saúde, com exceção da dermatologia estética e a cirurgia plástica, ninguém vai ao médico porque quer, né? É verdade. Verdade. Ninguém Só problema, vai. é só problema. É. Por mais assim, seja ele qual for, ninguém vai. Então, já é um momento caótico para ela. Entendeu? Então, ela tem que ser totalmente Já chega com aquela dor amparada. emocional, já chega Pois na é. dor emocional. E assim, isso não é só na área de saúde. Se a gente pegar e converter isso para todas as outras áreas, a gente consegue olhar o cliente e assim ter uma visão diferenciada. Né? Eu primeiro vou escutar, não só para vender. Se a pessoa chega numa loja, posso te ajudar? A pessoa diz não. Gente, entende. Boa. Né? Entende o momento. Vamos usar uma frase ampla para que a pessoa tenha a oportunidade de retornar a você. Né?
eu disse não, acabou ali. Acabou. Qualquer tipo de conversa. É verdade, né? já fechou a porta. Então, assim, eu acho que está faltando. As pessoas estão trabalhando muito hoje pelo dinheiro do início do mês. Só que esse dinheiro do início do início do mês não satisfaz tudo aquilo que ela precisa para pagar as contas, para ter qualidade de vida, para ir a um restaurante, viajar. Ou seja, né? Então, ela nem procura melhorar. O que eu posso fazer para eu ser um melhor vendedor? O que eu posso fazer para eu ser um melhor dentro da parte de marketing? Porque você consegue, com esses diferenciais, almejar outros lugares. Você falou uma coisa, Kelly, que eu acho que conecta isso tudo, que é assim, a gente está falando muito de experiências, né, de forma de conectar isso tudo, mas e aí você tocou num ponto, ou numa ferida aí, que as pessoas ou as empresas, muitas das vezes, estão pensando naquela venda pontual, naquela grana que precisa ganhar naquele momento daquele cliente, e aí o cliente chega com uma determinada dor, seja na área de saúde, seja, enfim, no comércio em geral. O cara chega numa loja de sapatos porque precisa comprar um calçado. Quer resolver o problema. Quer resolver o problema dele. Isso. E aí você esquece o meio, né? Porque o cara tá com a dor e eu tenho a solução. O que acontece entre um e outro aqui? Entre o A e o B. O primeiro contato e do tchau. O que acontece aqui no meio, muitas das vezes que eu percebo... É a experiência? Que é a experiência, é o que não se faz de forma intencional, né? Não, quando o cara chegar aí, tu vende para ele. E aí esse vende para ele, ou atende ele, ou trata ele, como é? E o que eu percebo muito é que muitas das empresas, ou até empreendedores que estão começando, não pensam nesse ponto, né? Pensam, ok, preciso ter um produto para vender, preciso vender isso para alguém, preciso encontrar alguém que precise comprar isso. Tem essa dor que tem essa dor, que eu preciso, né, despachar isso para alguém, mas em como eu vou atender o camarada, o cliente, no caso, o paciente, isso muitas das vezes não é pensado, vai muito vamos dizer assim, do dono, né? Se o dono é um cara legal, um cara simpático, legal. Pô, ele vende pra caramba porque as pessoas gostam dele. E aí, quando ele vai e precisa crescer, amplificar, isso não estava, escrito em lugar nenhum, sacou? Ele, vou contratar um vendedor, mas aí o cara não consegue conectar. Não, e às vezes você até consegue vender. Eu tenho um produto e a pessoa tem ali essa dor e quer resolver, você vende. Só que, igual você falou ali atrás, agora há pouco, você consegue captar, você consegue vender. E o pós? Então, manter, né? Mas como que você mantém? Porque essa é uma das dores. Sim, sim. Né? Você consegue captar o cliente, você vende, e aí? Você não pode vender de novo para ele? Você não pode criar uma recorrência? Você não pode manter esse cliente ou com uma esteira de produtos, enfim. E eu toquei nesse ponto, na verdade, pelo seguinte, e aí eu ia perguntar para a Kelly, para ti também, se quiser responder, é que assim, isso, eu acho que a Kelly já tem uma resposta para isso, porque ela começou a ilustrar esse cenário, que isso precisa ser pensado de forma intencional. Como vai ser o atendimento? Seja eu, Felipe, atendendo meu cliente, ou seja eu colocando alguém para fazer esse trabalho. É um processo, né? Você cria um processo ali, pop, Tem né? que ter script, processo. gente. É script mesmo, entendeu? Cada um com a sua individualidade e a sua abordagem. Sim. Mas qualquer empresa, qualquer loja tem que ter um script. Essa é a forma, essa é a minha cultura. Sabe? Missão, visão, valores, cultura. A cultura, o DNA da empresa. Eu digo muito que a minha agência tem o meu DNA, né? E tem algumas pessoas que transpiram, de fato, o meu DNA, sabe? Que os clientes falam. E é isso. O DNA da empresa tem que ser o do dono. Eu poderia dizer que os clientes da Medical são apaixonados pela Kelly? Ou pelo atendimento que acontece? Como é que é isso? Olha, não é que seja... Eu acho que não é apaixonado. Por que eu perguntei isso? Por exemplo, o Eric, ele é dentista. Eu poderia dizer que, no caso de um dentista, cara, ele é simpático comigo, ele me atende bem, eu gosto, sei lá, da energia que ele é animado, ele vai lá, me anima e tal, mas ele é um dentista. E aí, quando você vai falar de uma empresa, que você tem, na verdade... Você pode, algumas pessoas, você tem algumas pessoas e fazendo, eventualmente, até trabalhos diferentes. Assim, no marketing, você vai ter alguém, sei lá, que atende no tráfego, que atende fazendo criativo. Você vai ter um gerente de conta, de repente, que vai fazer ali um relacionamento. E aí, assim, cara, beleza. Entendi. A Kelly me encantou. Porque isso acontece comigo também, minha área é de engenharia. Exatamente. Tem cliente que liga porque, porque o Felipe resolve. Eu quero falar com ele. Eu quero falar com ele. Muitas das vezes, na verdade, na prática, eu sou o caminho para a solução. De fato, eu não vou lá e coloco a mão, pego a chave de fenda e vou lá apertar o parafuso do equipamento. Tem uma equipe que faz isso por trás. Mas muitas das vezes eu percebo isso, sabe? O camarada fica encantado com a Kelly. A Kelly me atendeu, a Kelly é maravilhosa.
E como é que é isso, sabe? A Kelly é maravilhosa, não, a Medico é maravilhosa. Porque a cultura é aquilo que acontece quando o dono não está. Exatamente. E como implementar essa cultura que é a cereja do bolo. Na verdade, eu acho que é identificar, né? Quem são essas pessoas que podem fazer essa frente? Né? Que sejam à frente da Kelly. Então, hoje no meu atendimento, eu tenho uma pessoa com DNA Kelly. Ela tem a personalidade dela, né? Tem o jeito dela, mas ela tem o DNA da Medico, que foi implantado. Então, assim, hoje é a Bruna, né? A Bruna é o meu atendimento, né? E é um dos meus atendimentos e o meu comercial. Então, assim, ela tem essa expertise, ela pegou, né? Agora, a Bruna, ela foi trazida... Você treinou ela? Sim, ela foi trazida para essa área. De repente, ela é uma publicitária. De repente, para mídia social e para o criativo, ela não seria tão boa. Entendi. Mas ela foi sendo lapidada ao longo dos anos e hoje ela faz o atendimento e a parte comercial. A Dai também. A Dai, ela era da experiência do cliente, mas ela não estava indo muito bem. Mas a gente resolveu testá-la no atendimento ao cliente. E ela foi maravilhosamente bem. Então, você ir identificando... E aí você está falando de perfil comportamental. Perfil comportamental. Porque nem todo mundo vai ter o perfil para Sim, poder lidar sim. com o cliente final. E assim você vai tirando esse peso seu. É lógico que tem muitos clientes que vão falar com a Kelly, vão me mandar mensagem, independente das férias, independente do que seja. Quanto e você tudo bem. Quanto você está hoje? Sabe, em porcentagem? Tá ali direto na operação? Hoje eu acho que eu tô 60%. Mas eu já tive 100%. Bom, 60% é um bom... Mas eu tenho um time com 4 gestores abaixo de mim. Né? Então, porque assim, abaixo de mim, eu tenho logo uma gestora e outros 3. Eu tenho uma gestora de qualidade, eu tenho uma gestora de audiovisual, eu tenho uma outra gestora de relações públicas, entendeu? Então, e aí depois vem o atendimento, aí vem a equipe operacional, social media, criativo, revisor, entendeu? Então, assim, é tudo elaborado. E aí, esse time operacional, ele não lida com o cliente. Quem lida com o cliente? É o meu atendimento e os meus gestores. Legal. Isso você faz de forma intencional. Sim. Isso você coloca uma parede de vidro ali e fala, galera, atendimento é aqui. É aqui. Eles nem têm contato. Então, tudo que eles fazem passa para o atendimento e o atendimento com o cliente. Cliente, atendimento, equipe. E como é que é isso? Eu não sei se o nome que você dá é consultoria ou como é que é, mas quando você vai fazer isso com os seus clientes, assim, você tem um médico, né, que é um perfil de cliente, ou uma clínica, e ele precisa atender, porque médico não tem pra onde fugir, né? Nem que seja na coordenação ali, né? Porque tem médicos que têm equipes, né? E tem médico que não sabe atender. Isso acontece. Como é que é isso? De você ter que sentar com o médico, planejar isso? Isso é planejado? Isso é planejado, treinável? Mas o principal ponto é o que você deseja para o dia de amanhã. Porque assim, não adianta... É estratégico. Não adianta ele querer contratar uma agência de comunicação, de gestão, querendo mudar, se ele não mudar. Cara, isso é tudo. Porque a princípio, isso é tudo. Se a pessoa está te procurando, ela quer resolver um problema. Quer resolver. Que ela não sabe resolver. Meu jeito é assim mesmo, eu sou grosso, eu sou frio, não sou grosso não, mas eu sou frio, é aquela coisa, aquele automático, objetivo, mas não tô sentindo que tem um zum, alguns comentários, eu ouvi, eu quero melhorar essa imagem minha. E aí a pessoa tá querendo mudar. O que acontece? Eu acho que a gente tem que ter maturidade, né? Isso. Maturidade para todas as situações. A gente entra com a clínica, com o hospital, com o médico, apresentando um planejamento estratégico daquilo que tem que ser feito. Por exemplo, um cliente entra lá na agência, eu não estou iniciando postagens para ele no dia seguinte, na semana seguinte. Isso geralmente é o que o cara quer, né? Ele pede isso, né? A gente tem... Ele acha que vai ter o retorno ali porque postou. Porque é o que ele vê, né? Às vezes não, você tem que criar toda a estratégia para ser assertivo e quando começar a postar já entender o que ele quer, o que ele deseja, quem ele quer atingir, quem é o público-alvo dele. E assim Exatamente. E a gente tem... Nosso prazo são 45 dias para iniciar a postagem. Ou seja, você me contrata hoje, só vai começar qualquer coisa com você. Tem que fazer todo o trabalho de campo. Porque todos esses 45 dias tem planejamento. A gente vai apresentar o planejamento. A gente vai... Isso é legal pra caramba. Sabe,
no 46º dia é que inicia todo o processo, né? Porque é uma construção. E a partir daí, se ele não quiser mudar, aí, assim, cabe... Você demite. A gente demite. E isso acontece... Primeira Ela já vez. está acostumada a já tô demitir. acostumada. Quem demite 40, demite mais 40. E, na verdade, assim, isso aconteceu realmente antes do carnaval. Nós demitimos uma médica. Isso aí. Entendeu? Porque, legal. assim, porque senão é ruim pra mim. É verdade. Entendeu? Você não consegue Porque não vai gerar o resultado... Eu vou dizer. Não vai gerar o resultado que você gerou uma expectativa ali, a pessoa tá te procurando, você, cara, olha só, beleza, entendi, vou fazer... mas eu preciso que você se comprometa. Sim. E fazer aquilo que você está me procurando, Às eu sou vezes a pessoa especialista. quer que você faça por ela. né? Exatamente, e ela não se compromete. E, na verdade, assim, a Aí tem que gente é demitir muito criterioso. Para gravar com um médico, vai o meu cinegrafista, o meu fotógrafo, com roteiro, com tudo preparado, com câmera. Os médicos, às vezes, acham que gravar só com o celular virado e tá muito bom. E agora, através da inteligência artificial, coloca o fundo e tá muito bom. Entendi. Cliente assim, para mim, não serve. Entendeu? Entendi. Então, assim, existe o trabalho de uma inteligência artificial, mas também que não substitui o trabalho de edição, todo o trabalho preparatório que o profissional faz. Então, assim, é unir a tecnologia com o trabalho profissional para que tenha o melhor resultado. Então, assim, a gente avaliar nem tudo é pra gente. E a gente tem que aprender a dizer não. Não. Então, você fica Isso aí, nesse no teu seu cantinho, momento fica bonitinho. e eu vou ficar... Porque senão as pessoas Felicidade. olham, vai falar assim, quem que tá fazendo o seu trabalho? Ah, é a médico. Caramba, mas que trabalho. Eu fico Entendeu? pensando muito, sabe no quê? Péssimo. Na verdade, assim, quando a gente vai falar de experiência, de encantamento de usuário, a Disney é uma referência nessa área. Total, né? É que você vai estudar ou ler alguma coisa sobre eles, eu fico me perguntando aqui como é uma jornada de uma empresa para chegar lá. Porque eu imagino que não seja do dia para a noite, para começo de conversa, né? E aí qualquer coisa que você vai ler sobre eles é sempre muito legal, muito encantador, muito bacana, mas óbvio, né, que existe muito planejamento, existe muito processo eventualmente, né, que eu até desconheço aí, talvez vocês possam falar São um os pouco mais. bastidores, né? Bastidores. São o tal dos bastidores, né? E aí, Kelly, eu te pergunto e jogo aqui na mesa já o seguinte: sou uma empresa, sei lá, pequena, média, ou então talvez no teu caso, né, que você é especialista na área de saúde, né, um médico que, enfim, está começando, ou enfim, não tem muita experiência com digital, ou até uma clínica que não tem zero experiência com isso, mas ele entendeu que isso é legal. E aí quando a gente fala que é legal, o cara sempre olha para as redes sociais, né? Porque, pô, tá bonito nas redes sociais. A Kelly já até falou aqui que não é só É a ponta do iceberg, né? A rede social é a ponta do iceberg. Ponta do iceberg. Como é que o cara começa? Porque eu percebo que assim, não, cara, a Kelly, ela pode ajudar nessa jornada, né? É uma das suas missões lá, ajudar a clínica ou o médico nessa jornada. Eu ouvi uma vez, o Mozato, inclusive, numa palestra daquela na confraria, eu fiz essa pergunta para ele, não sobre marketing, mas eu não lembro sobre o tema que ele estava falando, era sobre gestão, né? Que a área dele é mais gestão de pessoas, inclusive. Eu perguntava para ele assim, ô Mozato, quando é que eu preciso começar, sei lá, com uma mentoria como essa? Ou quando eu preciso pensar numa gestão mais estruturada? Qual o momento ideal? Foi a pergunta. Eu acho que você estava lá esse dia. Estava lá no Limpo, foi? Isso mesmo. E eu perguntei, porque realmente a pergunta que fica é assim, cara, quando é que é o momento de começar a pensar nisso? Porque assim, você começou, enfim, a vida empresarial, tem muita gente que prega a ideia, falando, cara, você precisa começar com um advogado, com um contador, com uma equipe de marketing. Fala assim, cara, calma, eu quero só começar, né? E óbvio que isso é muito legal. A gente sabe que a realidade, na prática, muitas das vezes, não permite isso. O cara mal começa com um contador, né? Porque é obrigatório. Porque se não fosse, ele também não tinha. E aí ele fala, advogado. Eu falei, cara, advogado pra quê? Não, porque você precisa revisar os contratos. Cansado de ouvir gente falar assim, não, pega um contrato na internet. Assim, caramba, mas acontece, é uma realidade. Acontece, Aí, aí a gente vai falar de marketing e fala assim, não, cara, então você precisa de uma equipe de marketing. Não, eu vi um vídeo no YouTube aqui, vou fazer o tráfego. O cara não sabe nem o que é isso direito, ele acha que vai fazer tráfego e vai resolver a vida dele. Eu já vi gente travar assim, não, eu comecei a mexer nisso e tal. Ele me fez as 3 perguntas lá, eu respondi, tô fazendo tráfego. Porque tá fazendo tráfego, né? Tráfego. Não tá ficando, não. Tá fazendo tráfego. Mas é a realidade de quem está começando, né? Agora, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, quando é o momento de começar a pensar de fato nisso?
Até porque... O momento que seja até sustentável, né? Porque às vezes o camarada vai pensar nisso e naquele momento de vida, sei lá, empresarial dele, nem ele sustenta aquele peso de ficar pensando em... Ou dá para pensar em experiência com o cliente, ou encantamento do cliente desde o começo? Essa é a minha pergunta. Quanto é o momento de eu pensar nisso? Eu acho que tem que pensar desde o início, né? Eu acho que independente da sua empresa ser pequena, média ou grande, você tem que pensar na experiência que você vai proporcionar ao seu cliente, né? Qual é o seu diferencial? Legal, né? pensar em diferencial, mas muitas vezes a pessoa que está começando, qual é a barreira? Financeira. Mas não precisa de grandes coisas, não. Então, Para como você... empresa grande... Isso, como você trabalha, com hospitais. Aí, tipo assim, caraca, trabalho com hospital, mas eu comecei agora, eu sou pequenininha, eu tenho um consultório pequeno. Gente, então, mas experiência... Não, experiência sim, sim. Experiência, ela envolve coisas simples. Por exemplo, vamos pensar numa doceira, né? Sim. Que faz um bolo. Eu vou buscar usar os melhores ingredientes, né? E oferecer o melhor. Mandar um mimo, um docinho junto com aquele bolo. Mas mais importante do que isso, depois que passou o aniversário, que a pessoa recebeu, pega o telefone e liga. Legal. Fulaninha, a doceira tal, e aí? O que você achou do bolo? E o recheio, tava bom? Dá um feedback aí. Me dá um feedback. A gente tá começando agora. Pois é, e importante pra gente crescer. E isso vai trazendo para você informações importantes que você vai utilizando. Mas sempre dá um mimo, né? Um mimo e escutar a voz do outro. É isso que eu ia As falar. pessoas precisam ter contato. E aí, eu vou contar para vocês uma experiência recente. A minha filha casou agora em dezembro e... eu não gosto de ir para shopping, ir para a rua para comprar as coisas e etc, né? Sou muito prática. E nós tivemos que ir em busca dos tecidos, né? Para comprar, para fazer o vestido. Ela ia fazer um vestido medieval e tal. Mas o primeiro local que a costureira passou era no Polo Têxtil, lá na Tijuca. E eu fui em uma loja onde eu fui muito bem recepcionada. O rapaz, assim, me provocou todas as experiências possíveis. Legal. Pegou os tecidos, enrolava nela, botava O problema é que você fica com o radar ligado, né? Eu fico. Qualquer lugar que você entra, e aí, tô ligado. Eu até saí ali dessa loja, rodei e nós tínhamos ali um cronograma de ir para o centro do Rio. Eu falei, Ana Letícia, esquece. Eu não vou para o centro do Rio. Legal, eu não vou em lugar nenhum. Eu Já vou fui comprar impactada lá. aqui. Eu já fui impactada. Eu ainda cheguei ao ponto de falar assim para ela, Ana, eu acho que você tem que mandar um convite de casamento pro vendedor. Rapaz, esse vendedor é Gente, bom, mas hein? olha, eu vou te falar, eu elogiei mesmo ele. Que legal. Porque ele foi encantador, ele foi incansável. A ponto assim, porque renda é muito caro. Tem a renda de 400, tem a renda de 200 e tem a renda de 50. E o vestido da minha filha eram quase 20 metros de renda. Claro. E eu falava assim pra ela, essa renda aqui tá tão bonita, de 50 e poucos reais. Aí ele falava assim pra mim, não faz isso não, é o momento dela. Ele me convenceu a comprar uma renda de 200 e poucos reais. Quando meio termo ali. Pois é. Esse, e aí, assim, esse sabe vender, joga no máximo, cria coragem. Olha, eu vou te dizer, eu fiz questão. Mas ela não pagou o preço, né? Ela pagou o que ela viveu. Não, o que eu vivi. Exatamente. De ir até o gerente, elogiar, falar assim que ele realmente era excepcional. Ele chegou a chorar. Mas é porque, assim, isso pra mim é muito importante. Sim, exato. Você trabalha com isso. Aí eu vou te dizer, nós temos também uma cafeteria aqui em Niterói que o dono, ele fica na cafeteria e, assim, ele fica praticamente expulsando você da cafeteria. Jesus! Entendeu? Café então, com assim, energia negativa. eu amo o café da manhã, essa experiência cara, do café, muito de poder legal. bater papo. E a pessoa tá ali querendo, assim, pensando só no lucro. No próximo cliente. No próximo cliente. Não dá. E as pessoas hoje vão para a cafeteria para poder bater papo, para poder conversar e até mesmo trabalhar, né? Então, assim, a experiência é tudo. Você conquista. E aí tem mais um detalhe, né? O cliente, ele satisfeito, que viveu uma experiência, ele é multiplicador. Sim. Total, Ou seja, você não precisa pagar ele para ele falar da sua marca, de você. Ao passo que se a experiência for ruim, ele vai difamar. É o detrator. Então, assim, a gente tem que se preocupar com esses detalhes, né? Não tem jeito. Eu acho que isso que você falou conecta muito com aquela ideia de que a gente estava falando no começo, que é o ouvir, cara. Provavelmente esse camarada que estava te vendendo a renda, né? Ele estava te ouvindo, né? Percebendo, cara, e aí, o que vocês estão buscando? O que vocês estão querendo? Como é que tá a expectativa? O camarada, ele tem que saber ouvir.
Ele tem que saber. Eu vivo isso na minha área, que é mais técnica, né? Cara, você vai vender um no-break, ninguém vem comprar no-break porque amanheceu. Sei lá, deu vontade de comprar um no-break novo, né? Sei lá. Aí, Flávio. Não tem, o camarada já começa. Pô, começa que geralmente, faltou luz, deu problema, é pepino e tal. Não quero que aconteça de novo. Não quero que aconteça de novo, perdi alguma coisa, queimou alguma coisa. Mas ainda assim, ouvir não só o que o cara tá te falando, mas perguntar mesmo, cara, mas o que houve? Por que você quer isso? Qual é a real intenção? Porque muitas das vezes, por exemplo, lá no escritório a gente recebe muita ligação, não, cara, eu queria um no-break de tal potência, com tanta autonomia. E aí você vê em alguns casos que o vendedor pegando a tabela de preço, cara, o no-break tal custa tanto. Seco. Aí o cara falou, não valeu. O cara valeu. Vou pra internet, eu ouvi 10 no-break naquele valor. E aí você percebe a diferença quando você pergunta pro cara, essa pergunta simples. Cara, mas o que houve? Por que tu quer esse no-break? Exato. Você vai usar esse no-break pra quê? E aí o cara desabafa. Nesse momento o cara fala, cara, então... tem que entender, e aí você vai oferecer para ele aconteceu aquilo. Que ele precisa. Tem até um meme na internet, já viu isso? O vendedor da loja de pescaria... Já. Que vendeu 700 mil cara, em um dia, assim. Sim, já viu isso? Já vi. O cara conta assim, cara, quantas vendas você fez hoje? O gerente chega, quantas vendas você fez hoje? Uma. Pô, mas só uma, cara. Inteiro. Mas quanto foi que você vendeu para esse cara? 700 mil. 700 mil? 700 mil. Ele veio para pegar um anzol. O que houve? O que ele vendeu? Ele comprou um anzol. Na verdade, ele comprou um barco. Mas comprou um barco? Não, na verdade, ele veio para comprar um anzol. Aí eu perguntei qual era o murinete que ele usava. Ele não tinha murinete. Aí eu, então eu vou te vender um murinete. E, cara, tu vai pescar onde? Não, não sei como é que é e tal. Falando, cara, tem aqui um barco bacana e tal. O cara começou a vender, porque ele estava ouvindo. Ele termina enfim, o meme, a piada, sei lá, o programa, dizendo, cara, na verdade ele passou aqui, ele nem queria comprar nada. Ele passou meio cabisbaixo, meio triste. Eu perguntei, cara, tá tudo bem? O que houve? Lá, cara, briguei com a minha mulher, ela tá naqueles dias ruins. Ele, cara, você tá triste? Vai pescar, cara. É muito bom, E aí ele começa a ouvir o cara, porque eu tô chateado, porque isso. Ele começa a ouvir o cara. Muito legal, assim. É óbvio que é uma piada, é um meme, mas é sobre ouvir, né? Legal, sobre ouvir. E é sobre ouvir. Quando você começa a ouvir, eu gosto muito de falar disso, pelo menos a minha equipe deve estar com o saco cheio de me ouvir, pelo menos sobre isso, que é assim, cara, tu já ouviu o cara? O que tá acontecendo? A primeira coisa. No lugar dele, faria o quê? De verdade. Porque muitas das vezes, como a equipe de vendas quer, enfim, vender o produto, né? Mas no lugar do camarada, você compraria isso mesmo? E aí você para refletir e fala assim, cara, não tenho certeza. Nesse momento não tenho certeza, onde eu paro tudo, mano. De verdade. E aí voltando para a ideia da experiência, no lugar do cliente, que experiência ele estaria vivendo? Ele teria um cara do outro lado atencioso, até colocando na mesa muitas das vezes, cara, esse produto não é para você, cara. Eu no teu lugar não compraria, não acho legal. E aí justificando, né, cara, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Isso gera uma autoridade absurda. Vai procurar um negócio, não, isso aqui não é para você. Cara, eu já fiz isso, cara. O paciente foi para fazer uma prótese removível. Eu falei, não vou te vender. Isso aqui você não vai usar, você vai gastar um dinheiro e não vai usar. Mas caso de 2 dentes, não vai fazer. Vamos fazer 2 implantes. Não, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, você tem, você consegue. Cara, no final das contas, ela fez os 2 implantes, já indicou não sei quem, já fez outras coisas. E ela fala para todo mundo, cara, eu fui para colocar um Rote, que é a prótese removível, né? Botar aí, R$1.000. E gastou 10. É escutar mais e falar menos, né? Não, porque ela foi para fazer um negócio e falou assim, cara, você vai gastar R$1.000 e você não vai usar. Eu prefiro nem fazer, porque você vai sair, você vai voltar, você vai me dar trabalho. Não é para você, não é o teu perfil. Tem cliente que tem um perfil e tem cliente que não tem um perfil de usar aquilo. Eu nego direto. E aí eu mostro para ele que é mais importante e que ele consegue. Se fizer um planejamento, vai conseguir... Não, começa a pagar e aí você vai... E no final das contas, você entrega para ela o que ela precisa e não o que ela procurou. Porque às vezes ela não tem noção. Porque implante é caro e aí eu quero um negócio que vai mastigar. Eu acho que a grande sacada, na verdade, é a gente não só pensar em vender aquele produto, né? Sim. Mas pensar e resolver assim, o problema... que eu posso vender nesse pós-produto. E no pós-produto. Porque, na verdade, quando a gente pensa em resolver aquele problema, mas aquele problema vai gerar um outro, exatamente. aí a gente Muito torna aquele cliente fidelizado. Né? Então, é essa escuta ativa, eu acho que é falar menos e escutar mais, porque assim você consegue confabular as suas respostas, né, certas para aquele problema, né, e pensar lá na frente.
Né? Então, é a venda, mas é o pós-venda, é ligar, até mesmo, a gente fala-se muito de móveis planejados, né? É saber, e aí, seus móveis foram instalados, o que você está achando 1 mês depois, 2 meses depois? E aí, a água bateu? Estufou? Olha, nós temos a garantia, nós estamos aqui para servi-lo. Legal, presente, tá mostrando ali que você está presente. Eu falo muito isso. Tem Precisa que fazer algum estar reajuste na presente. porta? Tem algum, como é que tá? Eu falo muito que na comunicação, a gente trabalha com o subconsciente, né? Da pessoa. Total. Né? Total. Então, 95% a primeira oportunidade é o subconsciente. da pessoa, a pessoa tem que estar com você aqui, ó, na mente. A Kelly pode resolver o meu problema. O Eric, o Felipe, ou seja, eles têm a solução para o meu problema. E isso é a vida de mentor, né? Quando a gente fala muito, a gente vai para a mentoria com uma folha em branco. Por quê? Porque é escuta. Eu quero escutar as suas dores para eu trazer o direcionamento para que você aplique. Né? Legal. E é isso. Né? A vida seria mais fácil, as pessoas ganhariam mais, teriam mais crédito, na verdade, né? E tudo fluiria melhor para ambas as partes, né? Para o cliente. Então, como fazer qualquer cliente se apaixonar por você? Primeira coisa, escutativa. Escutativa. Total. E aí você vai, obviamente, tem técnica para você. Você vai ouvir, aí você vai direcionando. Eu ia falar isso pra onde agora, ele da quer técnica, ir. né? Na verdade, eu anotei 2 casos aqui que eu achei legal, vale comentar, pra gente puxar esse assunto. Um caso da Porque tem técnica, a gente sabe que tem. Sim, e é nem todo importante. mundo é vendedor. Sim, exatamente. Né? Mas nem sempre é todo sobre mundo... venda também, né? Sim, nem sempre é só sobre venda, Sim, né? sim. Eu dei o meu exemplo aqui de vendas, mas muitas das vezes ouvir é necessário até para o atendimento fluir. Às vezes você não vai vender nada ali no decorrer da coisa, mas, cara, o cliente gostou daquele lugar onde ele está. Eu ia comentar 2 casos aqui. Eu peguei na internet, obviamente, um caso na Renner. Loja Renner, né? Eu não sei se era um programa que eles têm ou alguma coisa desse tipo, que é muito parecido com o que as Apos tinham um tempo atrás, que dava muita liberdade para os colaboradores servirem os clientes conforme a necessidade. E aí a história foi o seguinte: o camarada, um gordinho, um camarada, né, um pouco mais... Ele chegou para comprar um terno urgente, desesperado, porque ele tinha um casamento para ir. E não tinha na loja, não conseguia encontrar ali, o cara estava meio aflito, meio desesperado. E o gerente da loja deu liberdade pro camarada ir na loja do concorrente, providenciar um terno pro cara e trazer. E atender o cara. Fez toda a tratativa ali e tal. E aquele cara, tipo assim, isso virou história de mídia, obviamente, né, e tal. E que foi um caso muito parecido que eu vi, esse eu vi realmente, um estudo na época, das Zappos. Já ouviram falar das Zappos? Sim, sim. É uma loja de calçado. Calçados, eu vi esse podcast aí a long time ago. Então, ele contava que o camarada ligou num televendas, alguma coisa assim. E a princípio ligaram até... Eu não lembro se era uma brincadeira ou se era sério. Mas eu acho que ligaram errado, na verdade. Cara, eu queria... Pizza. Da pizza, a história da pizza. Eu não lembro agora por que ligaram pra loja. Não, eu peguei, tem esse número, eu queria pedir uma pizza. Mas, cara, mas aqui não é loja de pizza, aqui é calçados e tal. Poxa, mas eu não sei, como é que eu ajudo? Eu falei, cara, só um instante. E aí o atendente... Ligou pra pizzaria. Viu se estava aberta, passou o contato, enfim, fez a ponte ali da pizza. Muito legal, E assim, não é aquela ideia de, tipo assim, cara, ouve o cara, vê a necessidade, vê como é que você pode ajudar. Acho que seria meio que isso, né? Como é que você pode ajudar? Você não está ali só para pegar o produto e empurrar pro cara. Como é que você pode ajudar o outro, de verdade? Se for com os nossos produtos, legal. Beleza, mas se não for também, se eu puder ajudar, como é que eu posso ajudar. Sim. Então, assim, como é que... esse pensamento, às vezes... ele é muito negligenciado, assim, sabe? De uma forma geral. Eu tô aqui para vender um produto... Tá na correria, eu tenho que vender porque eu tenho que pagar o boleto. Na verdade, a Preciso venda pagar é um boleto. servir, né? Se a gente se coloca na posição de servir o outro, muda a história. Muda a história. Isso. Verdade. Total. Porque aí a gente escuta. Não é venda, cara, é servir. Quando a gente serve... a gente consegue atingir os outros objetivos, que é vender, né? É realmente transformar a dor. Porque quem vai comprar algo, né? Quer resolver uma dor. Quer resolver uma dor e tem o desejo de alguma coisa, né? Cara, quando você leva isso que ela falou ao pé da letra, né? Você vai atendimento, venda é servir. É servir. Você consegue levar isso para um Muda um campo de pensamento diferente. Muda. De verdade, você leva para um campo de pensamento diferente. Tô aqui para te servir. Como é que eu te ajudo? Como é que eu faço te servir aqui hoje? E aí, óbvio, né, dentro das tuas possibilidades ali, você vai ajudar a pessoa, vai encaminhar a pessoa. Às vezes até com informação. Né? Às vezes com a escuta ativa e com informação, e aí leva como é que é? Todo ser humano precisa ser ouvido. Cara, na verdade, a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Como é que você apaixona o cara? Ouve. Ouve. O camarada já fica encantado.
De verdade. Isso você leva para todas as áreas na vida, né, Kelly? Sim. Todas as áreas na vida. Você para... Cara, eu fico encantado, às vezes, quando eu paro... Eu gosto muito de ouvir os mais velhos, é uma coisa minha. Não, mas é importante. Desde mais novo, eu sempre gostei de sentar do lado. Às vezes eu sentava assim, vou nos Correios, aí tinha que ficar na fila para postar o negócio. No banco, eu ficava ali ouvindo. E velho gosta de falar, né? Eu gosto de contar as histórias e tal. Exatamente. E aí você ficava assim, não, eu gosto daquele menino. Cara, não fiz nada, assim. Eu gosto tanto daquele menino que ele para aqui para conversar com a gente. Mas no final não era nem uma conversa. Mas eu ouvindo, sabe? Aprendendo, né? E na verdade eu estava ganhando muito, porque eu estava aprendendo. Mas o outro ser humano que estava ali do lado, talvez precisava ser ouvido. Isso é demais, sabe? Isso acontece muito Isso comigo, encanta cara. demais, demais. Agora, eu queria trazer uma questão prática aqui. Eu não queria sair dessa conversa sem ter essa abordagem prática, assim, pra gente levar para o dia a dia, sabe? Vamos. Porque uma coisa assim, pelo menos no meu entendimento, né? A gente falou de algumas coisas aqui. No meu entendimento, encantar, óbvio, tem a ver com ouvir, tem a ver com a experiência do cliente, o que ele está vivendo ali, né? Seja no atendimento médico, seja, não sei, na recepção de uma instituição, seja um hospital ou qualquer outra instituição. Numa loja, né? Numa empresa em geral, o atendimento que ele tem. Então você vê que tudo está atrelado à experiência que ele viveu. Eu até brinquei aqui da cafeteria, né? Vamos lá tomar um café com energia negativa. Experiência. A experiência que se tem numa cafeteria que pode ser linda. A gente até já viu um Brunet falando numa cafeteria dessa no aeroporto, lembra? Sim. Viu essa do Brunet? Que ele conta... enfim, é a experiência tradicional numa cafeteria onde alguém está trabalhando num dia ruim. Lembro. Isso. Né? A pessoa está num dia ruim, ela tem um atendimento ruim. O que você está sentindo? O que está acontecendo contigo? A mulher começou a chorar? Então, assim, um atendimento ruim causa uma experiência, uma vivência ruim, né, na prática, e aquilo o cliente leva para casa, enfim, o que ele pensa sobre você tem a ver com a experiência que ele viveu. Total. Isso tem a ver com tudo na vida, né? A experiência que eu tenho num bate-papo com a Kelly pode ser uma coisa, com o Flávio, enfim, com qualquer um, tem a ver com que, cara, eu vou levar, eu não gostei da Kelly. Eu não gostei de fulano, ou gostei... Fiquei apaixonado. Bom, aquele é um amorzinho, porque, cara, a conversa foi maravilhosa. Tem a ver com a experiência que a gente viveu naquilo ali com aquela pessoa. Eu queria levar na prática no seguinte, se eu fosse... eu preciso pensar isso na minha empresa, de fato. Eu preciso pensar em como trazer uma melhor experiência para o meu negócio. Por onde eu começo? De verdade. Para mim, é contratando um profissional especializado na área, né? Porque a gente está falando de um assunto que é o coração da empresa. Na verdade, é o atendimento. É quem lida, né, com seu cliente, lida com a sua equipe interna. Ter um profissional capacitado para poder preparar essa linha de frente para lidar com o público interno e o público externo. Porque, para mim, o coração da empresa é o colaborador. Se ele, na verdade, ele veste a camisa da empresa, ele transpira a essência da empresa, ele impacta o seu cliente externo. Então, o seu primeiro cliente é o seu colaborador. Ele tem que estar feliz, vestindo a camisa, transpirando mesmo a cultura da empresa, missão, visão, valores, para que o seu cliente externo, ele viva essa experiência. Não, então, até porque isso acontece comigo. O cliente está lá, esperando, fazendo alguma coisa, e as funcionárias estão lá, conversando, e ali as coisas acontecem. Cara, eu atendo... Conversando, isso daí é essencial. O que conversa? Para que o cliente não saiba, inclusive, coisas internas, Não. Conversa com o cliente. Isso. Por quê? Eu cansado de atender paciente, eles acabam a consulta, eles saem, cara, eles ficam conversando lá fora. Falando da vida deles, falando do que esperam. Porque são acolhidos. São acolhidos. Conversando com os funcionários. Legal. Com a secretária, ela fez vários treinamentos, então ela acolhe. Ai, me sinto tão bem. Cara, todo mundo chega falando, nossa, atendimento aqui é muito bom, nossa, ela me sinto tão bem quando eu venho aqui. E lá dentro eu tenho toda essa experiência com o cliente, mas lá fora tem que acontecer. Sabe por quê, Eric? Na verdade, a escuta não existe na sociedade. Não, e tem muitas coisas que os meus clientes, meus funcionários sabem da vida do cliente que eu não sei. O que acontece? Nós estamos vindo de uma Estão lá fora sociedade conversando que hoje em dia é muito mim. digital, né? Você não está aqui assim. Nós três aqui conversando, mas não existe mais isso. As pessoas estão sentadas numa mesa, cada uma em seu celular. É verdade. Não existe essa comunhão.
Entendeu? Então, as pessoas, e principalmente as pessoas de determinada idade, Eu atendo elas muito público precisam mais velho. E ser escutado. E até o mais jovem também, essencial. tá? Porque aí a gente entra numa outra seara, assim, a depressão, ansiedade, porque acha que todas as soluções estão aqui no telefone, não estão. É verdade. E a gente precisa ter esse contato, essa química precisa existir. Né? Que nós chamamos de humanização, nós somos humanos. Sim, um atendimento humanizado. Vocês falaram, ela estava falando de funcionário, de colaborador, né? Que ele precisa vestir essa camisa, precisa... Antigamente se falava muito isso, né? Mas que não, a gente olha para isso hoje, que não, o vestir a camisa hoje, na verdade, é uma série de outros componentes que fazem com que ele vista de fato a camisa, porque ele passou a viver aquilo ali, né? Isso me ocorreu, cara, levando para a Bíblia agora um pouquinho, uma coisa muito legal, assim, me ocorreu agora aqui, que Jesus fazia isso muito bem. Jesus causava isso, e começando pelos próprios discípulos, né? Na verdade, começando pelos próprios discípulos que caminhavam junto com ele fazia ele ensinava todos, antes de ensinar para as multidões, ele ensinava no individual. Ele ouvia e falava e ensinando, fazia eles viverem aquelas experiências junto com ele, a experiência da caminhada, a experiência do dia a dia. Muitos aprenderam na caminhada, realmente, né? Dando cabeçada, que a gente diz, né? Muitos aprenderam, assim, eu lembro de Tiago e eu não esqueci o nome do outro agora. André, não. Não lembro agora, que eles não, vamos mandar descer fogo do céu e queimar esses camaradas. Sim. Jesus, Tiagão. Não, cara, não é isso. É Jesus, não, cara, não é isso que a gente veio fazer. E tem isso com os clientes, né? Tem cliente que fala assim, meu irmão, bota esse cliente pra fora, Tiago, meu André. E no final, aí você percebe que não, cara, o que o cliente está querendo é falar, o cliente está querendo... E muito disso a gente vê nos ensinamentos de Jesus, lá atrás, né? E aí Jesus vai trazendo o time dele, né? Que nada mais ia fazer do que seguir o plano, né? Jesus ia partir e o plano ia continuar como continua até hoje, com base em tudo que ele deixou. E levando para isso que a Kelly falou... E aí vamos lá, né? Ensinamentos lá de trás, 2 mil e poucos anos atrás. Isso aí. A gente vê Jesus falando disso, e a gente traz para hoje. Jesus evangelizava primeiro os deles, né? Sim. Entre eles, mostrava o que era, como era, a tratativa com o que fazia, né? Na prática, é assim que eu quero que faça. E aí, para que eles fizessem e levassem essa mensagem à frente. Estava criando ali uma cultura entre eles, né? Para ser melhor propagada forma depois. De liderança, exatamente. Né? E aí até essa parte do ouvir, cara. O que Jesus, antes de fazer um milagre, ele fazia? Ele perguntava. O que queres que eu faça? Exatamente. E aí, se a gente trazer para o lado dos clientes hoje, às vezes a gente quer dar a solução antes de ouvir o cara. Não, calma aí, irmão. Porque eu na acho que verdade você precisa de um milagre. Deixa eu fazer um milagre aqui para você. É porque só quer vender. É verdade. Essa é a grande diferença. Imagina Jesus chegando e falando, meu irmão, acho que tu precisa de um milagre, vem cá, pá! E aí, eu vou entrar um pouquinho assim, mais fundo. A experiência que você está pensando para o cliente externo, tem que pensar para o cliente interno também. Porque é o primeiro cliente. Né? Na verdade, é o seu primeiro cliente, ele é o seu cartão de visita. Então, assim, pensar em experiências para ele também, né? E às vezes a gente pensa assim, a experiência para o funcionário interno, né, o colaborador, é aumentar o salário. Não, eu falo assim, muito mais do que dinheiro, porque o dinheiro a gente gasta para pagar uma conta que está atrasada, comprar um remédio, né? Que são experiências, assim, não positivas, né? É legal manter as contas em dia e tudo, mas isso vai. Provoca uma experiência diferente. Ser lembrado para sempre. Para ser lembrado para sempre, porque fica aqui, ó, aqui internamente na gente. É provocar uma viagem, entendeu? Um restaurante, coisas que ele não vivenciaria com o dinheiro que é colocado lá na conta dele. Então, assim, é lá para o cliente externo e principalmente também para o cliente interno. Porque você tendo esse time ali bem alinhado, com certeza o teu cliente externo vai ser impactado positivamente. Porque às vezes você pensa muito só no externo, no externo. E a tua equipe, como é que tá? Não, a equipe tá pressionando muito, não tá? Como é que tá? Eles estão trabalhando felizes? Eles estão satisfeitos? Cara, é um questionamento bem interessante, sim. Você pensar no ambiente, até na realidade que você vive dentro daquele ambiente, né? Até porque você passa muito tempo ali. Tem pessoas que passam mais tempo ali do que em casa. Sim, a maioria das pessoas fazem isso. E tem que gerar um ambiente agradável, feliz. Eu falo uma coisa no meu escritório, e aí, assim, às vezes, óbvio que a gente não sabe até onde isso vai, né? Até onde tua voz é amplificada, né? Mas, por exemplo, eu bato muito numa tecla, a gente trabalha com energia. Então,
Cara, a gente faz parte de um composto na sociedade, vamos colocar assim, né, que apoia outras empresas que não podem parar, como eu falo sempre aqui. Mas, por exemplo, eu atendo um hospital, que muitas das vezes um hospital sem energia é um problema gravíssimo. Exatamente. A gente apoia alguns serviços públicos, a gente sabe que tem equipamentos lá que são muito críticos, e eu costumo falar isso nas reuniões internas, mas transmitir isso não é uma... Assim, por isso que eu falei muito da intencionalidade disso, de como multiplicar isso. O Eric fala muito de sorrisos, né? E como multiplicar isso e o outro não achar assim, mano, Cara... Blá, blá, blá. É blá, blá, blá. Exatamente. O cara tá falando que, é bom pro hospital, mas no final é só, sei lá... Pro bolso dele. É mais ou menos isso, né? Conseguir transmitir isso de uma forma, não só pro cliente, né? Pro cliente é bonitão falar isso, né? Sim. Mas e dentro? Como é que isso está sendo? Como é que isso está sendo real? É o exemplo, né, cara? Você está isso sendo exemplo, exatamente. E também vamos usar a escutativa, né? Usar o one-on-one internamente. É escutar o seu colaborador, né? É colocar essa política em prática. Fazer o colaborador também viver experiências experiências agradáveis num ambiente corporativo, vamos colocar assim. Ouvir, né? Ouvir o seu colaborador. Legal. E aí, você tem... Legal. Com um insight aqui, cara, aqui. Legal. Provocar mesmo, né? E saber, assim, às vezes a gente vive muito o mundo dele internamente dentro da empresa, né? Mas para ele fluir positivamente dentro da empresa, ele tem que estar bem lá fora. É verdade. E como é que tá a vida pessoal desse cara? Exatamente. Como é que ele chegou ali? Brigou? Sabe? Brigou com a esposa, brigou com o marido, tá com problema com o filho, tá com problema de saúde na família. E aí ele chega ali porque, às vezes o único momento de diversão dele é chegar em casa, ligar a TV e ver a TV. Mas ele tá com a TV queimada. E aí ele tá estressado no trabalho. Caraca, tu não sabe por quê. E às vezes nada no trabalho. Da TV. É. Às vezes o chuveiro quente dele não tá funcionando. E ele tá estressado por isso. A gente não pensa nessas coisas, mas é real. É verdade. Entendeu? Porque às vezes não é a nossa realidade, mas é a realidade do nosso colaborador. É verdade. E a gente pensa, muitas das vezes, muito pouco sobre isso. Sim. Você tem uma rotina na tua empresa para isso? A gente, uma das pra gestoras, né? Os colaboradores? Escuta, faz o one-on-one a cada 2 meses. Olha que legal. Interessante. Interessantíssimo. E a gente trabalha muito assim, o endomarketing, né? É dia dos pais, é dia da mulher, né? E tudo. E até nesse one-on-one, a gente já tirou assim, uma colaboradora, como o nosso trabalho agora é todo home office, né? A cadeira de trabalho dela não era legal. A gente comprou uma cadeira e mandou de surpresa para ela. Ela recebeu a cadeira. Caraca. Entendeu? Então, assim, isso é muito legal. Né? É positivo. Então, tá sempre se renovando, né? A gente tem ativo... A gente cresceu muito depois que a gente fez um processo de aceleração. Nós fizemos 3 processos de aceleração dentro da agência e a gente tem uma consultora fixa com a gente, uma mentora fixa. Legal. Então, o meu time de gestores, a cada 15 dias, tem um encontro com essa mentora e leva todos os problemas presentes para que ela apresente as soluções internamente para que sejam aplicados. São quantos colaboradores? São 22. Mas quando ela fala 22 cabeças pensantes. Cara, não é tão grande assim. Não, mas 22 são 22 problemas. Sim, mas... Problemas não no sentido de ser só ruim, mas problemas. Todo dia tem um pensamento. Mas quando eu falo que não é tão grande, é porque muitas das vezes a gente pensa que isso é coisa de empresas gigantescas. Não, sim, 400 funcionários, não. Sabe? Não é tão grande nesse nível. Lidar com pessoas é um problema. Porque pessoas são diferentes. E você precisa ouvir todas elas. Para um não é importante para o outro. Exatamente. E você precisa ouvir todos, um a um. Um. Muito legal. Muito legal. Ou seja, para encantar o seu cliente, não só externo, você precisa encantar o seu cliente interno, que é o que faz girar a roda da empresa. São os colaboradores, são os clientes internos. Que fica a dica aí. Ser excelente em todos os pontos de contato com o cliente, do início ao fim. Sem fim, porque tem o pós. A continuidade. Legal isso, ó. Não tem fim. Legal. E é isso, então, assim, cara, o bate-papo aqui tá incrível. A gente pode puxar qualquer assunto aqui que vai ficar um negócio... Tô até reflexivo aqui. Tá reflexivo, né? E aí, Kelly, nós caminhando aqui pro final, foi um bate-papo, assim... A cabeça tá explodindo. Sensacional. E a gente acredita que a gente tá aqui para melhorar. Sim. Verdade. A gente chegou de um jeito aqui nesse podcast e depois de todo esse bate-papo, eu acredito que nós vamos sair
melhores do que nós entramos. E aí eu sempre deixo uma reflexão ou uma pergunta final. O que desse bate-papo, qual foi o insight, o que a gente conversou aqui que você pode deixar como uma palavra, uma reflexão, um insight, ou o que mais te impactou nessa nossa conversa de hoje? O que você pode deixar para o público que está ouvindo? Na verdade, eu acho que para todos, né? Uhum. Principalmente para a gente, que a gente tem que se policiar, é escutar. Escute todas as pessoas, independente, né, de trabalho, independente de qualquer coisa, esteja pronto para servir o outro com com a sua escuta. Uau! Né? Uau. Dali pode sair tanto insight, né? Você pode realmente tirar a pessoa de um momento difícil, né? Verdade, uau! Levar realmente um insight para que ela caminhe de forma diferenciada, que ela tenha um novo olhar. A gente viveu muito isso, né, Felipe? Olha só, o CRI, né? A gente está ali desde o início do CRI, mas através da escuta, até das redes sociais, Verdade. a gente já resgatou tanta gente. Legal. Sabe? É ter, assim, realmente o coração rendido para que a gente possa entender o momento da pessoa e levar, né, uma palavra, uma um solução. conforto. Não sei nem se é a solução, Eric, né? Porque a gente não tem todas as respostas para tudo, né? Verdade. Mas a gente pode ter uma única palavra que possa realmente dar um novo direcionamento. Mudar o dia daquela pessoa. Então, escute o próximo, independente de empresa, independente de qualquer outra situação, esteja disponível para escutar o outro. Legal. E aí, Filipão? Fala pra mim. Fala pra gente aí. Cara, eu gostei dessa frase final. Dá uma resumida aí de tudo que a gente falou. Vou anotar isso. Ela falou como é que melhore os pontos de contato. Não, como é que você falou no final? Esteja... É tanta coisa, né, Felipe? Volta aí depois de você assistir. É porque, assim, na verdade... Ela bateu na tecla dos pontos de contato com o cliente. E, cara, isso é uma coisa que... Eu sempre tenho essa coisa de você ser intencional nas coisas, né? Sim, isso é importante. Porque às vezes a gente é muito intuitivo, né? Até na área de vendas é muito isso, né? O cara é um bom vendedor, mas, cara, por quê? Consegue mapear o cara e dizer assim, por que ele é bom? Isso. E aí, por exemplo, esse lance do atendimento ao cliente, dos pontos de contato com o cliente... Do início ao fim. Do início ao fim. Que não tem fim. Que não tem fim. Ela falou algo assim. E isso me deixou bem reflexivo. Eu vou levar isso para reflexão diária, assim, do trabalho. Pontos de contato. Porque, cara, às vezes você está ignorando alguma coisa assim, muito real e importante no processo. Importante e real no processo. Porque acho que ela comentou aqui, ou você comentou, algo que, assim, na verdade, às vezes eu até já ouço. Mas sabe aquele... Eu tá ouvindo direito? Eu não sei como é que é ouvir ou não escutar, você tá ali presente? Você tá né? presente para ouvir? Porque às vezes você não tá presente. E às vezes você tá viajando. Tá viajando e tá ouvindo, tá então não tá vendo. Isso aí. Tem. Isso eu vou levar para mim. Eu vou olhar para os... Tipo, até com o Eric. Eu tô aqui com o Eric. O Eric é parceiro, amigo, sócio. A gente tá no dia a dia. Aí, quando eu tô com o Eric, eu tô disponível aqui, eu tô ouvindo aqui, eu tô em 1 milhão de coisas. E o Eric só tá aqui fazendo parte do cenário. Entendi. A questão da jornada é você estar 100% em todos os pontos de contato com o cliente. Durante e inclusive no pós. Para que tenha continuidade. Legal. Show. Isso. Cara, e o insight para mim é a escuta internamente. Fiquei reflexivo. Porque eu faço reuniões de tempos em tempos, mas isso me fez refletir, assim, quando foi a última reunião que eu fiz? Cara, foi ano passado, cara, eu fazia ali todo mês. Né? Que ponto que eu me perdi, cara? Será que meus funcionários estão satisfeitos? Cara, eu fiquei reflexivo. E aí, eu volto dia 19 vou fazer uma reunião e nós vamos ouvir. Eu vou ouvir cada um. E às vezes, Eric, exatamente. Na reunião, o seu colaborador não vai abrir aquilo que está aqui interno dele, nele, né? Mas, de repente, no one-on-one, ele faz isso. Né? Legal. Então, escutar individualmente, sabe? A cada 2 meses, a cada 3 meses, entendeu? Porque chamar para um bate-papo, senta aí, vamos conversar. Vamos conversar. Separa aquela horinha ali, né? Não tem cliente nenhum para você ouvir. Legal, esse foi o meu esse foi o insight de tudo que a gente conversou, porque a gente tende, né, a focar muito no cliente externo, de trazer o cliente externo. Mas será que a tua equipe
está alinhada, está satisfeita, está feliz com todos os processos ali, de vez em quando a gente precisa realmente ter uma escuta ativa internamente, e é isso... Vou deixar até mais um pontinho aí para a área de saúde. Olha aí. Que eu passou. Mas eu sempre converso com os meus médicos para tratar de forma diferenciada a secretária, porque é o cartão de visitas mesmo dele. Né? Então, para que ele tenha mais clientes e para que ela mova céus e terra, para que aquele cliente fique ali e marque a consulta, percentualiza ela. Eu já faço isso. Exatamente. Legal. Porque do momento que você percentualiza, porque é um ela se sente estímulo a mais. parte daquele processo. Você não está ganhando sozinho. Então, ela vai fazer tudo para que aquele cliente... Para não perder aquele cliente. Porque... Não vai colocar. Uma coisa é você ligar e falar assim, eu queria saber o valor da consulta. O valor da consulta é R$500. Eu queria saber o valor da consulta... Mas o que o senhor tem? Qual é o seu problema? Né? Escuta, inicia a escuta, porque quando você for falar no valor, ele vai ver valor de fato naquilo. Porque você já entregou algo. É isso aí. Então fica a dica aí, percentualiza ali a sua secretária, enfim, aquela pessoa que está direto em contato, que fala diretamente com o cliente. E aí, obviamente, você pode potencializar o seu resultado. Verdade. E é isso. Então é isso, Felipe. Mais um episódio, 10º episódio no ar. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigado aí por toda essa experiência. Compartilhar esse conhecimento com a gente. E em breve... Eu que agradeço. Vamos convidar novamente para falar de outros assuntos, que o assunto aqui não termina. Estou à disposição de vocês. E você se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Se você achou que algo interessante, comenta aqui embaixo o que mais te marcou nesse episódio. E em breve... novos episódios. Um abraço. Valeu! Valeu!